Hello, titia chegou, minha gente! Hoje eu vou fazer aqui 2 textos do Bruno. Acendeu a luz, olha que maravilha! Acabou de cair a energia, falei, vou fazer assim mesmo. Agora voltou. Eu vou fazer aqui 2 textos do Bruno Gessinger. Um é do dia 27 de novembro de 2025, chamado Novembro 2025. E o outro é o do dia 30 de novembro de 30, é? Volta tudo. Primeiro texto, 27 de outubro de 2025. Agora eu fiquei confusa, eu falei outubro ou novembro. Mas tudo bem. 27 de outubro de 2025 com o título Novembro 2025. E o texto do dia 30 de outubro de 2025 com o título Bolsões. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o texto com o título Novembro 2025. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Novembro chegando. Não terá grandes novidades, mas terá a continuidade do que está sendo feito. Para alguns vai ser um choque e para outros normal. Semana inicia como terminou a anterior. Drástica, rápida, cirúrgica e reveladora. Não tenho reportes ainda, mas é possível que a ação caribenha já tenha sido iniciada. Tanto é que o general em chefe das Forças Armadas colombianas já declarou oficialmente que irá seguir as ordens da Storm. Faltava isso também, tudo dentro da moralidade e legalidade. Aliás, estive com o Touro Indomável há 2 dias atrás. Conversamos bastante sobre Storm e seus passos. Muita coisa já foi feita, em especial o desmonte do sistema nefasto dentro de órgãos e agências de poder. E isso está ocorrendo no Brasil também. O Touro Indomável e sua equipe têm tudo sob controle. Já avisou os países amigos que a Operation Caribbean is start. Os países nefastos que estão na mira já foram trabalhados e a libertação da população será o próximo passo. Me disse ele que depois dessa operação inicia a fase 3, que será descer para terra. Brasilis, já existe uma equipe ciborgue aqui e isso é oficial e vocês já sabem. Eles estão atuando cirurgicamente em bolsões nefastos. O núcleo de poder deles está sendo desmantelado. Valores congelados e transações suspensas. Cenário altamente positivo para pavimentar a fase Brasilis da Storm na fase 3 dela. A lei Magiclick está na segunda parte, estendendo tentáculos e estrangulando quem já foi alcançado por ela. E não é apenas um camarada, são muitos, inclusive empresas. Em breve isso será público. Iniciaremos a semana com muito positivismo e confiança, apesar de quererem dizer que nada está acontecendo e que eles estão no poder. Isto não é a realidade. Prestem atenção na indústria automobilística. Já estão faltando componentes para a produção de carros e isso se deve à sanção comercial. Prestem atenção no agro. Prestem atenção no movimento das estradas. Em frente e para o alto sempre. A tempestade está vindo. Abençoada semana a vocês. Cuidem-se e cuidem de suas famílias. Bruno o Arauto. Esse texto do Bruno, dia 27 de outubro, foi uma segunda-feira, né? Segunda-feira da outra semana. Bom, nós tivemos de fato uma semana bastante intensa, né? Eu vou ler aqui o texto Bolsões, mas nós tivemos uma semana muito intensa e eu fico observando como os movimentos se tornaram rápidos, absurdamente rápidos. E fico observando também como as ações de fato estão coordenadas no planeta. Se você parar para observar, estão coordenadas também no nosso país. Por isso que não dá para entrar nesta narrativa. Outra coisa importante: tenhamos cuidado com aquilo que nós estamos mais uma vez absorvendo. Nós sabemos que, apesar de começar a dar sinais de que a mídia começar a dar sinais de começar a falar as coisas, né, dizer, mostrar as notícias como elas realmente são, ainda há muitos ratos a serem expostos. O navio está balançando,
eu diria que o navio está afundando e ainda tem muito rato para ser exposto. Para isso a gente vai precisar manter não só o nosso equilíbrio, como também a nossa lucidez, a nossa capacidade de raciocinar, olhar e entender que muitas vezes não é aquilo que está sendo mostrado. Então assim, nós estamos sendo trabalhados, aquela coisa eu esqueço sempre a palavra, mas sabe quando o ferreiro, né, ele vai trabalhando ali o ferro, né, para poder, muitas vezes, realizar o seu trabalho? Esqueci a palavra, me desculpem. Se ela voltar, eu falo. É isso que nós estamos, mais uma vez aqui, realizando. Porque não tem sido muito simples. Não é nem saber das coisas. Eu acho que nesse momento nós estamos numa certa impaciência, porque apesar de saber que muitas coisas estão nos bastidores e começar a ver muitas coisas sendo expostas, na verdade é o cansaço, não é nem a impaciência, eu vou me corrigir aqui, é o cansaço que todos nós estamos passando. Afinal de contas, vou dizer mais uma vez, nós esperávamos que isso acontecesse, já há muito tempo a gente espera que as coisas comecem a vir à tona, e elas estão vindo. Mas talvez pelo tempo de espera, é óbvio que a gente fala de tempo dentro da condição de uma terra tridimensional, mas cansa. Mas, finalmente, a gente começa a olhar e enxergar nitidamente essa grande operação que a gente já ouve falar, né? Eu há 5 anos, mas sei que outras pessoas até mais. A Storm e os seus movimentos de forma muito clara, e especialmente no nosso país, porque afinal de contas é aqui que a gente vive. Então aqui é o texto do Bruno, né? Um fato importante, e aí eu vou relembrar aqui o Marcelo Rossi, né, do canal Geopolítica e Operação Retomada, quando lá atrás ele falava: é preciso quebrar a espinha dorsal deles, e essa espinha está sendo quebrada. E digo mais, eles nunca imaginaram que isso pudesse acontecer. Foi uma sucessão de séculos, milênios, onde eles dominavam de fato a ponto de se sentirem inatingíveis. E como diz o Eduardo Bolsonaro, eu agradeço a soberba dos adversários, porque muitas vezes é a soberba que leva realmente à derrocada. Aquela coisa de se achar inatingível, inalcançável, intocável. Não existe absolutamente nada que não esteja sob as leis divinas. E dessas, ninguém escapa. Então vamos lá. Agora a gente vai para o texto do dia 30 de outubro de 2025, cujo título é Bolsões. Lembrando que foi no dia 30 que aconteceu toda aquela operação, né? Vamos lá. Foi no dia 30? Ou foi no dia 31? Vamos lá, mas foi aí. Bolsões. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem me acompanha desde 2017 sabe que eu venho me referindo a este termo em razão de meu trabalho no astral com a Storm. Eu vi e também fui avisado sobre esse assunto pelos colegas de trabalho. Estive em vários deles trabalhando o isolamento e o enfraquecimento para que pudéssemos fazer as limpezas necessárias. Existem bolsões de sombra ou violência e bolsões de luz ou paz. Qual deles você prefere estar? Então, abre aspas. Nosso momento agora é desfocar dos bolsões sombrios e vibrar o máximo que possamos ser paz e amor. Exercermos a nossa cristicidade, que é o nosso propósito em sermos seres. Fecha aspas. Nosso trabalho é aumentarmos a potência dos bolsões de luz. Eles estão sentindo a luz se aproximar. E isso é o fim deles. Eles sabem, eles sentem e eles tentam fazer com que a sua luz se apague. Ficar focado no trabalho da Storm não é um bom conselho. Julgar, não é um bom conselheiro. Vou voltar aqui. Ficar focado no trabalho da Storm não é um bom conselheiro.
Julgar é menos conselheiro ainda. A tendência é aumentar os gritos, violência, baderna. É por isso que foi aprovada a lei federal que considera arrastão e badernas nas ruas crime hediondo? É por isso... Um segundo, gente, para tentar desacelerar. É por isso que foi aprovada a lei federal que considera arrastão e badernas nas ruas crime hediondo. Capite? Não fiquem gerando emoções pertinentes. Isso não nos ajuda e não é legal para você. Ninguém parte daqui antes da hora ou por engano. Não debata, não discuta, não busque justificativas. Silencie-se mais do que nunca. Não é apenas o Rio de Janeiro que está nessa situação. Dias intensos que vão se estender por uns meses. Não vai parar. Não adianta querer negociar. Quem sabe dar um jeitinho, fazer acordo. Nibiru já está posicionado para receber os nefastos em massa. E isso já estava programado. Se foquem em suas famílias, se foquem na saúde, harmonia e amor. Agora é nossa vez e não vamos sair 1 milímetro daquilo que viemos fazer. Tudo dentro das 4 linhas. Já perdemos uma vez. E não vamos perder desta vez. Eu não vou ver nenhuma informação sobre isso, até porque elas estão bem defasadas da realidade. A realidade é bem maior do que dizem por aí. Em frente e sempre para o alto. Abençoados sejam vocês e suas famílias. Cuidem-se e cuidem de seus familiares como você zela pela sua vida. Obrigada pelas manifestações, esforços e trabalho. Bruno Arauto. Vamos lá. Essas situações que estão sendo trazidas à luz, nós sempre soubemos, né, sempre acompanhamos, nós brasileiros sempre virava e mexia, éramos espectadores, né, de momentos bastante complexos com relação à violência, no Rio de Janeiro, mas em outros locais também. Mas eu observo um movimento onde as coisas estão muito mais intensas, latentes e claras. Porque até então tudo era narrativa. Essa narrativa está sendo desconstruída. É muito importante nesse momento, né, que a gente realmente trabalhe no sentido do centramento. O Bruno fala uma frase aqui que eu concordo plenamente. A coisa é muito maior do que está sendo mostrada. Meu pai, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. O que está sendo mostrada é a pontinha do iceberg. Mas de alguma forma já é algo, no meu entendimento, essa é a minha opinião, para que aquelas pessoas que continuam dormindo o sono, né, da morte possam começar a refletir. E aí sim, entenderem, né, o que precisa ser entendido. A gente sabe que o que conta de verdade é a vibração, não é o saber. Mas a gente sabe também que tem muita gente, eu diria boa, mas completamente enganada, iludida, eu vou usar esse termo, pelo lado de lá, da força. E elas têm o direito de acessar essas informações para que, peraí, tem alguma coisa errada aqui que não está certa. Enfim, que a gente possa usar a nossa energia de fato para fortalecer esses bolsões de luz, como o Bruno explica aqui, e que a gente entenda que não tem absolutamente uma vírgula correndo fora daquilo que já foi planejado há muito tempo, há éons atrás. A Terra tem um destino, como tem um destino a sua humanidade, cada um de nós. E tudo está correndo de acordo com todos esses planejamentos. Não há nada errado. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas essa é uma forma muito fria. Não é frieza. É justamente quando você realmente começa a entender a vida com uma visão mais ampliada, por um prisma maior. Isso é a expansão, né? Quando você expande, você entende que isso aqui é um fractal, né? Nós estamos aqui nesta existência experienciando
e agregando conhecimento, evolução para a nossa alma, que já esteve em diversas outras experiências. E a gente vive um momento bem emblemático, né, onde cada vez mais os véus estão sendo erguidos. E ainda assim existe muita informação distorcida, muita desinformação, muita contra-informação, até porque isso tudo faz parte de toda essa guerra, vamos dizer assim, espiritual que a gente vive. O mais importante é que a gente pare para sentir. Muitas das informações que estão sendo trazidas hoje não são para a gente. Talvez sejam no sentido da gente constatar que aquilo que a gente ouvia lá atrás, há 5 anos, 6, 7, para quem estuda mais tempo, realmente procede. E hoje a gente começa, não sei se começa é o termo, mas vou usar isso. E agora a gente começa a ver de forma mais efetiva, mas não é pra gente. Por isso que a gente, de fato, não precisa ficar conectado a esse tipo de informação. A gente precisa cuidar muito da nossa energia, muito. No sentido de não desperdiçá-la com qualquer assunto, com qualquer situação, com qualquer pessoa, porque eu diria que hoje, mais do que nunca, esse é um dos artigos, entre aspas, mais valiosos que nós possuímos. A nossa energia em equilíbrio. Para isso existem várias formas. São muitos os relatos de sintomas, de desequilíbrios, de situações que estão acontecendo e tudo vai se intensificando a cada dia. E por isso que é tão importante que a gente cuide da gente, cuide da família, né? Como o Bruno tem reforçado tanto, né? Cuidem de suas famílias. Eu acho que muitos ainda não conseguem entender o porquê deste, vamos dizer assim, desta sugestão. Porque um dos focos deles de destruição é o quê? É justamente a família. A família é um grande laboratório de almas. Ninguém aqui nasceu em família errada. Ou ninguém chegou em família errada, né? Existem casos onde não necessariamente a pessoa nasceu naquele seio familiar. Ninguém. Mas o foco é a destruição deste grupo que estrutura a vida aqui neste planeta. E é por isso que a gente precisa preservar tanto esse bem, né? Precioso, do qual nós fazemos parte. Dias melhores virão, eu não tenho dúvidas, mas virão dias muito intensos, onde a gente precisa cada vez mais manter cabecinha no lugar, manter energia no lugar, trabalhar cada vez mais, realizem seus processos de limpeza energética, se for o caso, meditação, respiração, né, esse contato constante com a natureza, quem tem a possibilidade de andar, né, com o pé na areia, no mar, na praia, na grama, no campo, abraçar uma árvore, simplesmente contemplar o céu, o sol, respirar de forma consciente, se manter em estado de presença, vibrar luz, né, se imaginar recebendo luz, faça. São todas formas eficientíssimas de se manter, né, em conexão com a Mãe Terra, em conexão com o alto, que nos abastecem permanentemente com as suas energias, para que a gente possa realizar aquilo que nós já estamos realizando de alguma forma, mas que tende a se intensificar diante de tudo que precisa acontecer. A faxina ainda é grande, como eu disse, tem muito rato ainda para aparecer, tem muita faxina ainda para ser feita e, acima de tudo, no meu entendimento, muita gente para ser acolhida, que não vai entender nada. Como eu disse, provavelmente não seremos nós que explicaremos, mas um dos papéis mais importantes, sendo uma das funções mais importantes, nós poderemos, sem dúvida, realizar, que é justamente o de acolher.
Mas para isso, a gente também precisa estar bem. Um doente não cuida de outro. Um desequilibrado não pode ajudar uma outra pessoa a se equilibrar. Então, antes de tudo, foco. Opa, não tô legal aqui, deixa eu procurar ali meus paranauezinhos, minhas conversas com o alto, não importa. Eu já falei aqui de alguns, né? Você sabe o que é melhor para você, faça. E se concentre e entenda a importância de você se manter em equilíbrio. Certo, minha gente? Ficam então esses 2 textos do Bruno no finalzinho do mês de outubro para este mês de novembro. E que a gente siga firme no propósito, especialmente na certeza de que realmente nada pode parar o que está por vir. A tempestade, na minha opinião, já está aí. E nós a atravessaremos, porque é essa tempestade que fará a grande faxina. Entendendo que a nós cabe a parte, né? Nos cabe uma parte dentro dessa questão toda e a gente precisa realizar. Mas não há o que temer. Há apenas o que trabalhar, observar e agradecer. E agir com certeza, tá bom, minha gente? Bruno, meu querido irmão, um abração grande para você. Gratidão por tudo. Muita gratidão. E a vocês, crianças, um grande beijo. Fiquem com Deus. A gente vai se ver aí num próximo conteúdo. Até lá.